Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para o povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Aquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Bom dia, transformadores. Eles caminharam com Jesus durante horas. Conversaram com ele, ouviram ele explicar as Escrituras, sentiram o coração arder e não sabiam quem era. Lucas faz isso de propósito. O ressuscitado está presente, mas a presença dele agora é diferente. Não é mais reconhecido apenas pelo rosto, mas pela fé que se abre à palavra e ao pão. Eles estavam frustrados, arrasados. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Esperávamos passado. É a frase de quem enterrou a esperança junto com o corpo. 3 dias, o túmulo vazio, o relato das mulheres que ninguém acreditou direito. E eles caminhando para longe de Jerusalém. Quando a esperança morre, a gente vai embora. Jesus ouve tudo. Deixa eles contarem.
Porque Jesus sabe que a dor precisa ser dita antes de poder ser curada. Só depois ele começa a falar, começando por Moisés e passando pelos profetas. Ele abre as escrituras, mostra que tudo estava lá, o sofrimento, a morte, a glória. Não estava ardendo o nosso coração? Ardendo. A palavra de Deus queima. E quando chegam à aldeia, Jesus faz de conta que vai em frente. E eles insistem: fica conosco, já é tarde, a noite vem chegando. São Lucas não deixa passar esse detalhe. Jesus não entra onde não foi convidado. Ele faz de conta que vai embora e espera. À mesa, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu, distribuiu. É o mesmo gesto da última ceia, da Eucaristia. E nisso, os olhos se abriram. No pão partido, eles o reconhecem plenamente. E ele desapareceu. Porque quando você o reconhece no pão partido, ele já não precisa mais de outra forma. Ele já se faz presença real entre eles. Eles se levantaram naquela mesma hora, de noite, 11 quilômetros. Mas quando o coração arde, as pernas andam. Essa semana nós estivemos com Nicodemos à noite, com os discípulos no escuro do mar, com um menino que tinha tão pouco e entregou tudo. E hoje 2 discípulos que caminharam com o ressuscitado, sem saber quem era, e o reconheceram no pão partido. A Escritura explica, o pão revela. Se hoje o coração está frio, insiste. Fica conosco, já é tarde, a noite vem chegando. Ele entra onde é convidado. Paz e bem.